Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. O vídeo de hoje vai dar continuidade à sequência de vídeos que temos no canal, que eu vou deixar no card acima, que seria o desvendando e elucidando cada passo da farmacocinética ou da toxicocinética. Primeiro falamos sobre a absorção, depois sobre a distribuição, metabolização e por último vamos falar sobre a excreção, que é o vídeo de hoje. Então já deixa o like e se inscreva. Vamos começar pelo conceito. A maioria das aulas a gente começa pelo conceito, porque é nele que está inserido grande parte que vai nortear o conteúdo que vai ser lecionado hoje, que vai ser apresentado hoje, vai depender do conceito para o entendimento pleno dele. Dessa forma, qual o conceito de excreção? O corpo ele precisa de jogar fora substâncias. Grosseiramente falando, o corpo precisa de jogar, o corpo precisa liberar essa substância que não é comum ao corpo, uma substância exógena, que não é nativa no corpo, não é produzida nativamente, portanto ele precisa de dispensá-la de alguma forma. Se não acontecesse isso, o corpo, quais seriam os efeitos se o corpo não jogasse para fora o que consome? O que poderia acontecer seria que a substância ficaria armazenada no organismo infinitamente, o que geraria acúmulo e inviabilizaria a vida. Imagina lá, você comeu o seu iFood e a substância que é advinda, as gorduras do iFood, as gorduras da sua comida em fast food, permaneceram no seu organismo e imagine que se elas ficassem infinitamente, não daria para armazenar toda a substância, porque imagine que você tem uma rotina de consumo frequente de fast food. É claro que o corpo, o próprio volume, o próprio espaço não seria proporcional para armazenar tanta comida. Dessa forma, seguindo um conceito de lei de massas, o corpo precisa de soltar essas substâncias de alguma forma. Ele faz isso utilizando-se da excreção. A excreção é a última fase por isso, porque dentro da concentração plasmática, se você avaliar a curva que vai indicar a quantidade de fármaco ou droga ou conteúdo ou substância química tida no sangue sobre o tempo, se você olhar com base no tempo a curva do nível plasmático da substância, ela tende a ter um pico quando você consome, ou seja, a partir do momento que acontece a absorção completa e começar a decair de passo em passo, decair de maneira progressiva até que não haja mais aquele composto no organismo. Vai decaindo essa curva, essa área é chamada de área sobre a curva, área under curve. Vai demonstrar o efeito do fármaco no sangue. E esse efeito é proporcionado pela absorção e o seu antagonista, que seria a excreção. Para cair, precisa de ser excretado. E para entrar, substância precisa de ser absorvido. Então existe uma dualidade, um efeito de freios e contrapesos nessa avaliação geral da farmacocinética. Então, o corpo ele faz esse sistema, primeiro, para não exceder a capacidade de armazenamento, e segundo, porque ele segue a lei de massas. Imagine que você consumiu glicose. O corpo precisa de deixar que os componentes, ele pode quebrar aquela glicose e emitir e jogar de novo para o ambiente essa substância, só que em outro formato. Ele não vai excretar glicose, mas sim ele vai excretar uma substâncias metabolizadas que tenham os elementos fundamentais da glicose. Depois de quebrada, ela se transforma em gás carbônico e água. Também é outra via metabólica. Dessa forma, ela sai do organismo, embora apresentando características diferentes, em uma nova conformidade. Como vimos na aula anterior, ela foi biotransformada para
gerar uma excreção facilitada. Aí o corpo ele balanceia. À medida que entra, ele também promove a saída da substância, ainda que em constituição química diferenciada, ainda que degradada e também biotransformada ou metabolizada. Agora temos uma diferença essencial, temos de traçar uma comparação que vai mostrar para a gente qual a diferença entre excreção e secreção. O corpo, por via de regra, ele secreta inúmeras substâncias. Os hormônios são secretados, mas também pode existir secreção em outros ambientes, como a pele, ela é rica em poros, em canais que existem poros e glândulas inseridas na pele, que seriam as glândulas sudoríparas, que secretam suor. O leite é um tipo de secreção, ele é uma substância que é secretada do organismo, por meio das mamas das mulheres que tiveram a oportunidade de presenciar e de verificar, de estar grávida, de estar em estado de gravidez, de gestação, gestar. Então, a secreção ela pode acontecer de diversas formas. Temos também a secreção salivar, a secreção da bile, entre outros tipos de secreção. Mas o que nos interessa é a excreção, que se diferencia, porque, primeiro, que a substância ela vai ser expiada do organismo, vai ser jogada, vai ser transmitida do sistema aberto, do sistema fechado, que é o organismo, para o ambiente. Para acontecer isso, podemos dividir em 3 tipos de excreção principais, que seria a excreção urinária, a excreção por meio das fezes, a excreção por meio do ar expirado e também a secreção por catarro, ou seja, adicionei um a mais aí na conta. São esses 4 tipos de excreção. Perceba que ou por meio de líquido ou por meio utilizando-se de algum tipo de sistema fisiológico, a substância vai ter uma rota de fuga do organismo. Ela vai sair do organismo. Vamos começar pela urina. A urina, ela é a principal matriz biológica produzida pelo corpo de interesse forense, porque ela armazena várias substâncias que foram excretadas pelo corpo, principalmente os metabólicos da cocaína, por exemplo, os metabólitos da maconha, entre outros. Agora, sobre a urina, ela é produzida por meio do rim. Nós temos no nosso organismo o sistema excretório, o sistema excretor, ou sistema urinário, que possui, por sua vez, 2 rins que são órgãos. Esses órgãos, eles são constituídos, eles possuem uma anatomia muito favorável para liberação da substância do sangue, da corrente sanguínea, para o túbulo, para os túbulos que vão indicar, que vão convergir para o túbulo, para o ducto coletor e depois para a produção da urina. A produção da urina ela é feita dentro desse sistema que está inserido no rim. A começar existe uma cápsula, que seria a cápsula de Bowman, e tem o glomérulo. O glomérulo fica dentro da cápsula de Bowman e possui são veias que estão tão capilarizadas que elas formam circuitos dentro dessa cápsula. Por existir passagem de sangue nessa região, o sangue transporta elementos. E essa cápsula possui poros muito acentuados. Esses poros eles são bem grandes e eles promovem a entrada de substância. Essa substância vai entrar na parte que vai acontecer a sua excreção, vai entrar para ser constituída, para se transformar em urina, para compor a urina. Então, a esse processo damos o nome de filtração. Essa filtração independe, ela acontece na cápsula de Bowman e ela independe de fatores como pH, pKa,
independe de fatores como basicidade ou acidez da substância. Ela independe desses fatores, lipofilicidade. Isso não precisa, porque a única coisa que vai fazer sentido nesse meio, nessa primeira parte do rim, da excreção renal, é meramente o tamanho da substância, o quanto de espaço ela vai ocupar no ambiente. Agora, sobre o segundo passo, que seria o tipo de difusão passiva, algumas substâncias elas possuem uma lipofilicidade, elas possuem mais quantidade de parte apolar do que polar. Dessa forma, ela consegue ser excretada por meio de transporte passivo. Quais são os transportes passivos? Poderia ser a difusão passiva ou a difusão facilitada. A difusão passiva, existe um gradiente de concentração partindo do ponto mais saturado do ponto menos saturado. E é isso que acontece. O túbulo contorcido proximal pega as substâncias nessa parte, vai reter as substâncias por parte do seu processo de difusão passiva. Elas vão adentrar, penetrando, transpassando a membrana celular por existir um gradiente de concentração que favorece essa pressão para a região do túbulo contorcido proximal. Então, a esse fenômeno damos o nome de difusão passiva, a excreção por difusão passiva. Mas a substância, como ela pode haver erros nessa fase, ou seja, pode ser que exista muita concentração de uma substância que não pode ser jogada na urina, porque o corpo vai precisar dela no futuro, como é o caso de alguns aminoácidos e também da glicose. Então pode haver também o fenômeno de reabsorção. Ou seja, a substância ela entra nesse túbulo, mas ela retorna, por isso que é reabsorção. Ela retorna para o vaso sanguíneo, porque perceba que o capilar sanguíneo vai transpassar esse tubo que vai ser a constituição do rim, que vai estar presente dentro do rim, ao longo de toda a sua extensão, ao longo de toda a sua estrutura. Portanto, para retornar, a substância sempre terá a chance de retorno, até chegar no ducto coletor, que aí já vira urina e vai para a bexiga, depois para a uretra e sai do organismo. Dessa forma, agora, o último passo seria o transporte ativo. É claro que ainda na parte do túbulo contorcido proximal pode haver o transporte ativo. A substância é ativamente transferida para esse túbulo. Como assim ela é transferida para esse túbulo? Acontece de não existir um gradiente de concentração favorável, mas como é um xenobiótico, por exemplo, pode ser uma substância tóxica ao organismo, uma substância potencialmente prejudicial a órgãos, como por exemplo pode ser o derivado do paracetamol, que como vimos na aula anterior, ele prejudica, gera danos hepáticos, graças à saturação da via metabólica da glutationa. Agora, a esse processo damos o nome de difusão ativa, de transporte ativo, o que vai demandar gasto energético, vai ser contra o gradiente de concentração e também vai depender de carreador, uma molécula, uma proteína de membrana que vai se encarregar desse transporte. Ou seja, transportadores em si, carreadores, na verdade, que são específicos para metais. Podem existir carreadores específicos para moléculas básicas neutras e ácidas. Agora, esse último fenômeno que acontece dentro do rim, para que contribui e facilita a excreção de substâncias. Então vai existir todas essas fases que vão convergir para a formação da urina e depois para a futura excreção dessa urina. Agora vamos passar para a
próxima metodologia, para a próxima matriz que também vai promover a excreção, que seriam as fezes. As fezes, elas são constituídas dentro do sistema digestório. O estômago, depois de passar pelo estômago e depois passar pelo intestino, ou seja, passar pelo trato gastrointestinal, a substância depois de acontecer a absorção, o que resta são as fezes. As fezes que são excretadas por meio do ânus. Então, o que acontece? A substância ela pode não ser absorvida e poder sair pelas fezes. Ela também pode ser reabsorvida no trato gastrointestinal e também ter destino nas fezes, como acontece em algumas vezes com a morfina, porque a morfina ela pode tanto ser excretada como ser reabsorvida. Então vai existir uma dualidade. Então perceba que a morfina não existe um comportamento pontual, um comportamento que eu posso listar com toda certeza, um padrão muito bem definido. Com isso, podemos observar que também substâncias que o ar expirado, quer dizer, na verdade a substância que retorna que existe a parte do retorno, a indução do retorno, a irritação dessa parte da garganta pode jogar substâncias para a parte nasal. Essa parte nasal, uma vez que ela está próxima da parte da boca, porque existem divisões anatômicas que demonstram que elas estão muito próximas uma da outra. Pode existir também a neutralização, o acúmulo dessa substância na região da faringe e posterior, depois de acumular na região da faringe, a pessoa vai ter uma ranhura na garganta. Essa ranhura, ou seja, uma irritação de garganta, que vai produzir muco, e esse muco pode ser absorvido por meio e passar pela laringe, depois pelo esôfago, e finalmente chegar no intestino e se transformar em fezes, depois de passar pelo trato gastrointestinal inteiro. Percebeu a importância das fezes? As fezes são importantes sim. Por isso que é importante que lá naqueles exames clínicos são muito pedidos as principais matrizes para analisar a sua saúde, seria a urina e as fezes, porque são duas matrizes que são as principais rotas de excreção. Agora, o ar expirado, a expiração, a gente, no processo de respiração, sem ser respiração celular, a gente inspira, enchendo os pulmões e dilatando o diafragma, e também a gente expira, que acontece a contração do diafragma e também o posicionamento dos músculos e dos ossos intercostais para frente. Dessa forma, temos dois processos aí ocorrendo, um de entrada de substâncias, por exemplo, oxigênio, gases podem entrar por meio da narina. Como vimos nas aulas anteriores, essa é uma via de absorção. A cocaína, por exemplo, a maconha, ela pode ser consumida fumada. E aí essa via de administração utiliza-se do sistema respiratório para adentrar a substância. Mas também, nesse mesmo caminho, pode haver a saída, que seria a expiração. Expirar é jogar para fora o ar. E as substâncias que são excretadas por essa via, elas têm alguns cuidados, alguns detalhes que as diferenciam das demais, que seria principalmente a questão da volatilidade. Elas são mais voláteis, como, por exemplo, o etanol é um exemplo claro disso. Outro exemplo seriam os metais, o arsênio, o chumbo, alguns outros compostos que eu posso deixar
para vocês, listado ou na descrição ou na tela aqui aparecendo, em algum lugar na tela. Agora, então, essa é a excreção por meio do ar expirado. Quais são os fatores determinantes para ela? Ser um conteúdo volátil, ou seja, o vapor, a pressão de vapor, ela vai vai ser maior, e também a solubilidade dentro do sangue, ela vai ser menor, porque para fazer essa pressão, a substância tem que estar fora do sangue, estar no sangue, mas querer sair de qualquer forma, e estar no seu estado gasoso. É por isso que o etanol consegue ser excretado de boa forma, por essa via. Agora, essa foi a parte do ar expirado. Temos também o catarro. O catarro, por muitas vezes, ele não é muito relacionado, porque, primeiro, que o catarro ele pode adentrar no sistema digestório e ser excretado pelas fezes, como também ele pode ser constituído, ele pode se acumular em algum órgão ou ele pode ser absorvido pelo sistema digestório também e não ser excretado, ou seja, pode não existir a pressão suficiente, ou seja, feita pela própria pessoa para existir a excreção, a saída por completo. Esses daí eu listei agora as partes que são essencialmente relacionadas à excreção. Mas também temos secreção, que também são muito importantes, como o suor. O suor, ele é constituído de sais e água, ou seja, é um soro fisiológico praticamente, que é emitido pelas glândulas sudoríparas que ficam na nossa pele. A nossa pele é constituída de glândulas sudoríparas, exceto os lábios. Então, o suor também, ele propaga a substância, ele tira a substância do organismo. Por isso que tem aquele ditado que quando você está passando mal, é porque ele está intoxicado porque ele não está suando. Sim, existe lógica por trás disso, mas nem toda substância é excretada pelo suor, porque o fenômeno que vai contribuir para esse fenômeno de excreção pelo suor seria a capacidade de sofrer difusão passiva e chegar até o líquido que vai ser excretado e acontecer o suor. O suor ele pode ser visto quanto o álcool. Aqueles alcoólatras, eles exalam um cheiro de álcool. Por quê? Por que isso acontece? Por conta do suor. O suor, ele vai abranger, ele vai conter em sua constituição a substância do álcool, porque aconteceu a difusão passiva e ela saiu do organismo por meio do suor. Agora, a saliva também é outro meio de secreção importante. A saliva, ela é a parte que é produzida dentro das glândulas salivares, que ficam no interior da boca, e ela tem também as características de definir que as substâncias lipossolúveis elas fiquem retidas na saliva. Mas a saliva, como sabemos, ela é um constituinte da degeneração de moléculas. Então pode haver quebra de moléculas. A digestão pode começar por meio das enzimas que estão inseridas no conteúdo da saliva. Portanto, nem toda substância pode ser encontrada na saliva por conta da enzima amilase, por exemplo, e outras substâncias que ela vai intermediar no organismo, que ela vai disparar no organismo. Agora, sobre o leite também, existe um outro tipo de substância secretada, mais precisamente, o leite, ele é secretado pelas mulheres em estado de gestação. Por isso a importância a preocupação, porque será mesmo que as substâncias que a mãe consome vão ficar no leite materno? E a resposta é sim,
Mas não todas as substâncias básicas que vão ficar, porque o leite ele é sutilmente ácido. Portanto, as substâncias ácidas, elas vão ficar ionizadas, elas vão ficar não ionizadas nesse tipo de pH. Portanto, elas vão ficar lipossolúveis e vão conseguir retornar para a corrente sanguínea da mãe. Já, pelo contrário, as substâncias básicas vão ficar ionizadas e vão ir até o leite e não vão querer sair mais. No leite elas vão ficar ionizadas e não vão querer sair mais, transportar, passar da membrana mais, por conta do seu caráter iônico, que não passa a membrana, que é constituída principalmente de ácidos graxos e de gorduras, lipídios, propriamente ditos. Agora, a bile. Sobre a bile temos uma parte importante, porque algumas substâncias, elas não vão diretamente, elas não saem, ainda que o organismo, o fígado, que é o lugar onde está inserido a vesícula biliar e é produzida a bile, ele fique no fígado e seja um componente, seja um órgão dentre os quais um órgão situado e classificado como um órgão do sistema digestório, não vai ser nas fezes que essas substâncias elas vão ser secretadas, mas sim na bile. A bile é um líquido que é jogado na porção do duodeno com a finalidade de lançar sais biliares para fazer a quebra, o tensionamento da molécula e amolecer, entre aspas, e degenerar os lipídios da substância. Dessa forma, para constituir essa bile, eu posso pegar moléculas que foram absorvidas, passaram pela circulação porta-hepática, ou seja, foram absorvidas através das veias próximas do intestino, saíram em direção ao fígado, lá foram biotransformadas e se transformaram e foram depositadas na bile para constituir a bile. E isso acontece de maneira frequente. A morfina é um exemplo disso, ela acontece dessa forma. Ela é excretada pela bile, por isso que é uma importante, não é tão importante assim, mas bem relevante matriz biológica. Agora, sobre alguns fatores que vão influenciar na excreção das substâncias, podemos listar principalmente a via de administração. A via de administração, ela é relacionada, ela influencia todos os aspectos farmacocinéticos, desde a absorção até a excreção. Por exemplo, se a substância foi introduzida por via oral, ela tem a tendência de ser excretada, ainda que parcialmente, pelas fezes. E também ela tem a tendência de ser excretada pela urina, talvez, porque ela foi absorvida e aí aconteceu toda a circulação lá e aí ela chegou até os rins e foi devidamente excretada. Outro fator importante seria o clearance, a taxa de bom funcionamento o nível de funcionamento, como o seu fígado, como o seu rim está funcionando. Os seus rins, eles estão bem? O que vai sugerir e vai comprovar que os seus rins estão excelentes, estão em bom estado, é o clearance. O clearance é um índice que vai medir, que vai ser calculado em volume, e ele vai dizer a quantidade de volume suficiente para solubilizar determinada substância que foi excretada. Ou seja, a substância foi excretada e eu tenho volume capaz de solubilizar ela. Esse volume é o clearance, que vai me dar uma unidade de medida de volume por minuto. Quantos de volume eu excreto por minuto da substância? Se for abaixo de alguma determinada taxa, eu posso dizer que o rim existe um comprometimento renal. Portanto, existe um ajuste de dose e uma monitorização especial para esse paciente. Caso seja de interesse toxicológico, a parte de prejuízo renal pode indicar e dar
o caminho necessário para você fazer uma melhor análise, relacionando melhor as fases, estudando de maneira mais detalhada, estudando de maneira mais própria para aquela pessoa, de forma mais individualizada, qual é a rotina farmacocinética, a rotina toxicocinética daquele indivíduo, que vai facilitar para dar vereditos quanto a correlação entre a substância e o seu efeito e também o fato que está apurando. A taxa de respiração é outro fator que vai influenciar na excreção. Quando acontece a expiração excessiva, a substância ela sai mais por meio do sistema respiratório. Ela é excretada mais vezes, com maior frequência. Outro aspecto seria o aumento dos batimentos cardíacos. Também facilita a excreção urinária, porque afinal, como eu já disse, o rim ele possui uma cápsula que dentro dessa cápsula existe uma vascularização infinita, uma vascularização excessiva, lotada de capilares que constituem o glomérulo renal. Depois ele vai para o túbulo contorcido proximal, depois para a alça de Hens, depois para o túbulo contorcido distal, depois para o ducto coletor ureter, depois para a bexiga, depois para a uretra e depois sai do organismo. A solubilidade no sangue é outro fator também. Quanto mais solúvel no sangue, menor a excreção. Principalmente porque quando a solubilidade no sangue, como vimos nas aulas anteriores, o volume de distribuição é menor, porque a substância ela não está distribuída, ela está contida no sangue. E do sangue ela vai estar atuando e não vai ter disponibilidade para ser excretada da maneira adequada. Agora, por último, qual é o interesse forense dessas matrizes biológicas? É claro que algumas das matrizes que eu listei, por exemplo, entre urina, fezes e também o ar respirado, é às vezes escolhido para determinada substância a urina, porque ela possui uma janela maior, uma janela de detecção maior. Por exemplo, a maconha, por exemplo, ela pode ser identificada na urina com base em muitos tempos atrás também. Mas o ponto negativo desse tipo de matriz biológica é a carência de recursos para você evitar que se faça metabolização. Você não tem o composto, dificilmente você vai achar o composto que foi introduzido no organismo de maneira inalterada. Porque afinal passou por processos de metabolização anterior, você vai achar metabólitos da substância. Outro fator prejudicial dessa amostra é a chance de haver obstruções, adulterações na amostra, ou mesmo perca daquela amostra. A amostra ela pode ser danificada com o passar do tempo, intencionalmente ou por natureza. A natureza podem existir enzimas dentro daquela urina que são capazes de quebrar e modificar a amostra, se tornando ela diminuindo a qualidade dela. Mas ela é muito utilizada porque a concentração das substâncias é alta, possibilitando boa análise em vários instrumentos analíticos, como cromatografia gasosa, cromatografia líquida, principalmente cromatografia líquida de alta eficiência, que é o HPLC, que vai ter como constituintes a fase móvel e a fase estacionária, e a amostra biológica vai correr dentro do tubo, sendo as moléculas elas gerando um cromatograma no fim dessa fase, no fim desse movimento, com base na polaridade, no tipo de adesão, no tipo de interação
no nível de solubilização entre amostra e fase estacionária, a substância ela vai ser retida e vai criar picos. Então é isso, pessoal. Esse foi uma breve análise sobre a excreção. A excreção é a última fase da farmacocinética ou da toxicocinética. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa série de 4 vídeos que elucidou de forma precisa, batendo nos pontos mais importantes sobre a toxicocinética e a excreção. Espero que tenham gostado. Deixe o comentário, o like, a inscrição, ou seja, clique no botão vermelho que está aparecendo aí embaixo. Fique com Deus e até a próxima.